Vamos começar a lição 4, Minha Vida com Cristo. Então, na primeira lição, nós vimos a nossa nova vida. Na lição 2, nós vimos a nossa vida com Deus. Na lição 3, nós vimos a nossa vida com a Bíblia. Agora, nós vamos ver a nossa vida com Cristo. Então, hoje, nós vamos falar tudo a respeito de Jesus, que é uma aula que eu mais gosto. Disparadamente, é a aula que eu gosto muito de falar sobre Jesus. Então, se eu dependesse de mim, eu só falava sobre Jesus. Jesus Cristo é o ponto fundamental, tanto dessa lição, né, como também na nossa vida como fé, né? Nós batistas, nós focamos muito em Jesus. A nossa doutrina é baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, nessa lição, aprenderemos quem Jesus é, por que ele veio a este mundo, e também estudaremos o que ele faz agora e sobre a sua volta no futuro, certo? Então, primeiro, vamos começar. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém, as palavras de Pedro, né? Então, Jesus, primeiro ponto que nós vamos falar aqui, Jesus, ele é Deus. Então, muita gente, muitos até ateus ou pessoas de outras religiões, acreditam que existiu um homem, sim, chamado Jesus, que veio aqui na Terra. Porém, eles negam que Jesus é Deus. O nosso primeiro ponto é dizer que Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Em João 10, versículo 30, quais foram as palavras de Jesus que causaram raiva aos judeus? Eu e o Pai somos um. Quando ele diz que eu e o Pai somos um, ou seja, o próprio Jesus falou que ele é Deus, ele e o Pai é um só, então ele está dizendo que ele é Deus. E isso gerou muita raiva os fariseus e foi um dos principais motivos para levar Jesus a ser crucificado. Segundo João 5,18, por que foi que os judeus procuraram matar Jesus? Dizia que Deus era seu Pai. Então, como eu falei, um dos principais motivos é porque ele se dizia seu Filho de Deus. Então, além de Jesus ser Deus, ele é como o próprio Pai e ele é o Filho de Deus, certo? Vamos agora ver o que Pedro disse a respeito de Cristo, né? Segundo Mateus 16:16. Então, ele disse o que a respeito de Jesus? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Foi exatamente isso que o Vinícius falou, né, no começo. Então, se Deus fosse visitar essa terra, ele teria que fazer certas coisas espetaculares. Então, primeiro, ele teria que ter nascido de uma forma, de forma comum, tá? Então, Jesus, ele nasceu de uma forma comum. Ele nasceu de uma mulher, por mais que foi de uma maneira milagrosa, né? Porque ele nasceu de uma virgem, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, mas ele nasceu comum. Maria teve um parto normal, como todas as mulheres que teve naquela época, e Jesus cresceu como qualquer um de nós. Teve infância, teve adolescência, como vocês, normal, certo? Ele teve a vida dele. Teve uma vida comum. Então, no segundo ponto, ele precisava operar grandes milagres. Então, para Jesus provar que é Deus, ele tinha que fazer milagres. E realmente Jesus, ele fez muitos milagres. Por que Jesus fazia tanto milagres? Era só para ele se mostrar, para dizer que é Deus? Não. Não, exatamente para ele poder provar que é Deus. Se uma pessoa chegar para dizer que, olha, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, é muito fácil, qualquer um pode dizer isso. Até nos dias de hoje, uma pessoa pode fazer isso. Mas ela teria que fazer muitos milagres. Quando o anticristo aparecer e ele vai querer tomar o lugar de Jesus, querer se passar por Jesus, ele também vai operar muitos milagres, vai querer se passar por Messias. Ele também vai operar muito milagre. Então pode esperar que quando o anticristo aparecer, ele vai fazer muitos milagres, certo? Então não se espante aí com milagres, com prodígios, porque isso demônios fazem, Satanás também faz, o anticristo também faz. Então não se espante com essas coisas não. Ele também teria que falar palavras sábias, e isso Jesus também falou. Jesus falava muitas palavras sábias. Os ensinamentos dele eram fantásticos.
certo? Então Jesus, o jeito dele falar, ele foi um dos maiores mestres que já existiu. Quarto, ele teria que ter uma influência universal e duradoura. E realmente Jesus ele tem uma grande influência. Então o maior mestre que já existiu, Jesus Cristo, ele é o mais seguido até hoje. Jesus é o que tem mais discípulos até hoje. É tanto que o cristianismo são seguidores de Jesus Cristo, né? É a maior religião do mundo, disparado. E só cresce cada vez mais. Por isso que a gente vê que a influência de Jesus é desde a época que ele veio até os dias de hoje. A influência de Jesus Cristo é muito grande. Então ninguém ousa nem mesmo se comparar a Jesus. E quinto, ele precisa satisfazer o desejo espiritual do homem. E Jesus fez isso. Ele satisfez todos os desejos espirituais. Não desejos carnais, mas desejos espirituais dos homens. Ele veio com a resposta, ele veio com a salvação, ele veio com a palavra transformadora. Amém? Então, na história da humanidade, só existiu um homem que cumpriu todas essas qualificações. Quem foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, lá em Mateus 1, 18 a 25, nós podemos ver que o nascimento de Jesus foi algo maravilhoso. Nós podemos ver que Jesus ele ressuscitou um homem, Lázaro, lá em João 11, 32 a 46, que tinha sido morto, e depois de 4 dias Jesus ressuscitou ele. E também Jesus ele deu respostas dos guardas romanos quando iam prender ele. Está lá em João 7, 45. E Jesus só não foi preso porque os soldados se encantaram com as palavras de Jesus. Então, certamente Jesus tem uma influência duradoura que dura até hoje e universal, né, que envolve o mundo inteiro. Então, concluímos que Jesus sim, ele é Deus. Mas além de Jesus ser Deus, Jesus também ele é o quê? Homem. Certo? Então Jesus também ele é homem. Muitas pessoas vieram logo depois de Jesus e foram convencidas que ele era Deus. Porém, não queria aceitar o fato dele ser também homem. Mas a Bíblia declara que Jesus era homem. Como podemos ver em João 1,14. Ainda sendo Deus, nós notamos que a Bíblia também fala da sua humanidade. Então é algo que o ser humano não entra na cabeça do ser humano até hoje. Como é que pode Deus ainda ser homem e ao mesmo tempo ser Deus? E era isso, Jesus tanto era homem como era Deus. 100% homem, 100% 100% homem, 100% Deus, tá? Então não é que Jesus era 50% homem, 50% não. Ele era completamente homem e completamente Deus. 100% homem, 100% Deus. Em Mateus 4, 1 a 2, antes de ser tentado por Satanás, Jesus sentiu o quê? fome e sede. Não, só o... Enjoado 40 dias e 40 noites. Ele Teve sentiu Teve fome. Então Jesus ele sentiu fome. Isso mostra o quê? Que ele era humano, tá? Então só humano que vai sentir fome. Os anjos, eles não sentem fome. Os seres espirituais não sentem fome. Então Jesus, ele tomou forma humana, ele sentia fome também. Em João 4, 6 a 8, além de sentir cansaço da viagem, Jesus também teve o quê? Sede. Outra prova da humanidade de Jesus. Então só um ser humano para poder sentir sede. E também quando Lázaro morreu, né, Jesus também mostrou uma emoção humana, né? Então, segundo João 11, 35, Jesus chorou. fala que Jesus chorou, certo? Então isso é uma emoção humana. Então Jesus era homem e ele chorou com a morte de uma pessoa. Então é normal um ser humano sentir tristeza, é normal o ser humano sentir cansaço, é normal o ser humano sentir fome, sentir sede, sentir triste, sentir emocionado. E todas essas coisas Jesus sentia. Que isso mostra que Jesus era homem. Certo? Então, segundo, o que Jesus fez? Vamos lá. Então a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus provou o seu amor para conosco por Cristo. Porque ele Que morreu fez o por quê? nós, morreu por nós. Porque ele morreu por nós. Então Jesus Cristo morreu por nossos
pecados. Segundo este mesmo versículo, Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos o quê? Pecadores. Pecadores. Então, Jesus morreu por você não é porque você era bonitinho, não é porque você é bonzinho, não é porque você é uma pessoa legal. Não. Jesus morreu na cruz por você, mesmo quando você ainda era pecador, mesmo que você era ímpio, inimigo de Deus, desprezado, né, rejeitado. Então, Jesus escolheu você, amou você mesmo assim e morreu por você, quando você ainda era pecador. Mas Cristo também não ficou morto, ele morreu, mas não continuou morto. Ele fez o que? Segundo 1 Coríntios 15, 3 a 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. O D. Capítulo 19 e 20 de João narram o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus. Então, de acordo com João 20, do versículo 30 a 31, por que foi que João escreveu essas coisas? Para que as pessoas creiam no Filho de Deus. Para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então, o objetivo de João foi para provar que Jesus é o Filho de Deus. 3 agora. O que faz Jesus agora? O que Jesus está fazendo agora? Certo? Cristo está fazendo várias coisas agora, tá? Ele morreu, ele ressuscitou e ele voltou para o Pai. Segundo Gálatas 2:20, nos dá uma promessa maravilhosa. Que Cristo vive em quem agora? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Certo? Então, primeiro, Cristo está conosco. Ele vive, ele falou, né, que eu estarei convosco em todo o tempo. Certo? Então, Jesus está conosco. Ele habita em nós. Leia 1 João 1:9. Quando pecamos e confessamos os nossos pecados, Cristo faz quais coisas para nós? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, né? De todos os pecados. Segundo João 8:26 e 34 e Hebreus 7:25, Cristo faz sempre o que por nós? Quem respondeu essa? Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Então, outra coisa que Jesus está fazendo, ele está sempre intercedendo por nós. O que nós merecemos é a ira de Deus, a punição de Deus. Mas Deus só não faz isso conosco por causa de Jesus. Que ele morreu na cruz por nós, pagou por os nossos pecados e ele intercede em nosso lugar. Certo? Jesus também nos prometeu em João 14:14 que se pedirmos alguma coisa em seu nome, né? O que é que ele faz? Ele nos ouve. Ele nos ouve ou ele fará, né? Então, se nós pedimos alguma coisa para ele, eles atendem o nosso pedido. Mas lembrando que esse texto também está de acordo com outro texto de João, que está na Epístola de João, 1 João 5,14, que fala que é segundo a sua vontade. Certo? Então, um texto, a Bíblia explica a Bíblia, né? É o princípio da interpretação da Bíblia, é isso. A Bíblia explica a Bíblia. Então, em João 14,14 diz que tudo que nós pedimos a Deus, ele nos dará, ele nos ouve. Mas também 1 João 5,14 diz que ele faz segundo a vontade dele, né? Segundo a vontade do Pai. Certo? Então, 2 João 14:2, Cristo está fazendo o que por nós? Prepara a justiça. Ele está preparando uma morada. Então, ele foi para o Pai e está preparando um lugar para nós, que nós iremos viver eternamente. Então, que maravilha pensar que Jesus Cristo está preparando uma morada eterna para nós. Quarto ponto, é o quarto e o último ponto. Cristo voltará. Então, a nossa esperança é a volta de Cristo. Nós estamos esperando por esse momento tão especial. Então, leia cuidadosamente as seguintes passagens e responda a pergunta sim ou não. As passagens estão lá em João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 51 e 53 e Tiago 5, 8 e 9. E responda. Jesus realmente voltará para buscar os que creem nele? Sim. Sim. Quando ele voltar, seremos transformados? Sim. Sim. E se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Sim. Amém. Então que você esteja preparado, tá? E deixe aqui nos comentários, né? Vocês podem escrever aí na apostila e quem está nos vendo, deixa no comentário. Se você está preparado. E como você está preparado?
O que é que você está fazendo para mostrar que você está preparado para a volta de Cristo? Então comente aí, e vocês podem responder também nessas linhas aí na apostila como você está preparado. Então Cristo, ele voltará, e quando ele voltar, ele vai transformar o nosso corpo. Né? Paulo ele fala que nós vamos mudar de um corpo corruptível, né? Ou seja, um corpo que se acaba, para um corpo incorruptível, um corpo que não se acaba. Então é um negócio que a gente não sabe como é que vai ser bem, né? Só sei que nós vamos estar em um corpo de carne e osso, porém é um corpo que não se acaba, que não morre, não perece. É um corpo eterno. Então, e os que morreram? Os que morreram vão ressuscitar. E também estarão com esse corpo também transformado. E nós iremos morar eternamente com Cristo. Então, por isso que lá no céu vai ter banquete. Vai ter as bodas do Cordeiro. Né? Vai ser um jantar. Mas se a gente estivesse só espiritualmente lá, a gente não ia comer jantar. Porque espírito não tem. Então, nós vamos estar em um corpo. Então, nós vamos ter sentimentos, mas não sentimentos ruins, sentimentos bons. Vamos ter emoções, mas não emoções ruins, mas emoções boas. E teremos um corpo transformado. Memórias tristes, memórias ruins que nós tivemos no passado vão ficar para trás. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza e vai ser só alegria na eternidade. Amém? E como é que vai ser nosso corpo, a transformação? Como é que vai ser a nossa aparência? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é que vai ser nosso corpo. Mas eu acredito que todos nós vamos se reconhecer, nós vamos saber quem é quem. Isso eu não tenho dúvida. Amém? Então, que vocês possam manter essa fé, que você possa acreditar que Jesus voltará e que você esteja ansiosamente esperando para a volta dele. Fica na paz.